primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que aproveitaram o domingo de dia de Páscoa ainda por cima, separaram um momento para poder estar nos prestigiando nessa live. E hoje eu quero aproveitar, eu quero que ao fim dessa live vocês possam entender que saúde mental não é brincadeira. A mente, assim como o corpo, ela precisa ser cuidada, porque quando nós cuidamos do nosso corpo, fica mais difícil de aparecer um problema, uma doença, e quando aparece, e quando nós temos um corpo bem cuidado, fica mais fácil de lidar com esse problema. Então, eu quero que vocês entendam que saúde mental é poder lidar com os problemas de uma forma mais leve quando nós cuidamos da nossa mente, e não uma ausência de problemas. Saúde mental não é não ter ansiedade, não é não ter estresse, é saber ter estresse, ter ansiedade, mas saber lidar com isso. Perfeito, Márcio? Sim, isso aí, Matheus. Matheus é psicólogo já formado, né? Estamos aí no ciclo de formação, né? Eu estou também para me formar agora em julho, também formando sobre a pós-psicanálise, né? Agora em julho e setembro também. Estarei começando outras sobre neuro agora, neuropsicologia, e queremos buscar mais conhecimento nessa área porque queremos ajudar o próximo, ou seja, né? Levar o conhecimento e também as experiências que a gente passou na vida, que ajuda muito o psicólogo a exercer o seu lado profissional. As experiências dão muito chaves específicas para poder entrarmos né, na vida do indivíduo, do paciente, para ele poder ter uma boa libertação, né, das suas prisões. Primeiramente, a depressão, né, Matheus, ela é uma prisão, né, uma prisão interior. A pessoa ela se sente presa e no diagnóstico ela também está como transtorno de humor, né? É um transtorno de humor exacerbado, né? Ou seja, a depressão ela é uma causa de sintomas, né, de traumas ocorrido na vida do indivíduo durante a sua infância até a sua fase adulta. Então, tudo aquilo que foi acumulado desde lá de trás, né, que é um acúmulo de energias negativas que foram é, conectadas dentro desse indivíduo e fez com que ele, né, enxergasse a vida, né, o mundo de uma forma diferente, ou assim mesmo, né, porque está ligado também ao indivíduo e também ao ambiente que o indivíduo vive. Então, a depressão, ela é essa causa de sintomas aí, exacerbado, é uma doença psiquiátrica patológica, né, que causa transtorno de humor, né? E alguns humor mais exagerados, exacerbados, que esse humor também está ligado à tristeza, né? Então, a depressão é uma tristeza exacerbada. Por quê? Porque a tristeza normal, ela é normal. O indivíduo, ele sente tristeza, ele sente angústia, porque o indivíduo, ele não vive sem isso. Né? Ou seja, o indivíduo, ele passa por momentos da sua vida de tristeza, mas a tristeza não pode permanecer o tempo todo ali. Né? Uma tristeza exacerbada que permanece o tempo todo na vida de um indivíduo pode ser uma causa de uma depressão. Então, a depressão é uma patologia, sim. Né? Tem gente que acha que depressão não é uma doença, que é bobeira da cabeça, mas a depressão ela é uma doença patológica que causa sintomas físicos também. Ou seja, além dela invadir a vida do indivíduo, ela paralisa o indivíduo em todas as circunstâncias da vida dele, dependendo desse indivíduo, de forma como ele vê o mundo também. Então, a depressão é uma causa séria, não é uma bobeira, não é uma besteira, né? Não é falta de Deus, como muitos dizem, né, Mateus? Que a doença da depressão é falta de Deus, não é. Né? Eu vou usar essa palavra para nós, né, que também somos cristãos, mas a gente também entende, respeita o lado do outro, né, do outro indivíduo. E a depressão, Elias também entrou em um estado de depressão, né? Elias, né, na fase ele ouve um áudio que ele estava lá no alto, né? Que ele fez milagres, que ele fez poder, mas na outra semana ele já estava dentro de uma caverna, ou seja, dentro de um casulo, né? E esse casulo aprisionou ele que ele estava no nível de depressão tão grande que ele desejou a morte. Né? Então, esse é o nível que a pessoa entra, né, de conflito com ela mesma, uma tristeza exacerbada, um medo, uma insegurança, junta tudo, né, esses traumas da infância, e a pessoa acaba entrando nesse casulo da depressão. Então, isso é depressão, né, Matheus? Eu queria ver com você, Matheus, também o que são os sintomas, né, da depressão. Não falei da causa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas. Fique à vontade. Perfeito. Antes de eu falar dos sintomas,
Eu queria completar que realmente a depressão ela não é uma frescura, mas é muito importante nós percebermos que existem pessoas que alegam ter depressão, que alegam ter ansiedade, que alegam ter problemas e muitas das vezes realmente elas não têm. Só que, assim, nós dizemos que essa pessoa está querendo atenção. Eu Uhum. conheci uma pessoa que os pais dela, os pais desse adolescente trabalhavam de noite, ganhavam muito bem e não tinham tempo para ficar em casa, não tinham tempo para passar tempo com o filho. E Uhum. por conta dessa ausência, a única maneira que os pais encontraram de suprir a ausência deles foi entregando dinheiro, entregando uma boa quantia de dinheiro por semana, por mês. Aí depois de um tempo, esse mesmo adolescente ia na escola, com os amigos, com outras pessoas, alegava ter depressão, alegava ter ansiedade, alegava ter estresse. Sim, para chamar atenção, mas por quê? Porque, de certa forma, ele foi deixado de lado. De certa forma, ele não estava tendo a atenção dos pais, que a atenção é uma necessidade básica humana. Então, depressão, tanto a doença quanto aqueles que alegam que tem, mas não tem, é um pedido de socorro. Como o Márcio disse, é uma prisão. Uma prisão que incapacita a pessoa a um nível que ela não consegue sair. Como o Márcio disse, não é só mental, não é só psicológico, é biológico também. Tá, tá ligado com o nosso sistema, com os nossos neurotransmissores, tá ligado com as substâncias que o nosso cérebro produz. E pedir para aquela pessoa sair dali, se erguer, é a mesma coisa que pedir, pede para o seu cérebro começar a parar de produzir essas substâncias que te deixam depressivos e começa a produzir substâncias que te trazem alegria e prazer. Mas nós não temos esse controle, né? Bom, e para trazer Ah, uma boa antes de quantidade Não, só de... um pouquinho. Antes de tudo, a depressão, no Brasil, o Brasil é o primeiro país da América Latina que é considerado o maior índice de depressão, né? Foi constatado isso, né, como é que fala? Pela G1, acho que foi, e ele está em um dos primeiros países da América Latina com índice de depressão. Então, assim, a depressão é uma das doenças do século XXI, né, que tem aumentado bastante, não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes. Pode ficar à vontade, Matheus, para falar sobre os sintomas. Perfeito. Para trazer uma boa quantidade de sintomas e vocês conseguirem compreender realmente o que é a depressão, preparei aqui uma gama de sintomas. Então, a depressão, ela causa uma alteração psicomotora, que é física, e na mente também. Como, por exemplo, ela traz uma dificuldade de se concentrar, ela traz uma sensação de fadiga, uma sensação de falta de energia, a perda do desejo sexual quando a vida sexual já foi iniciada, Uhum. ela traz uma perda enorme de prazer em tarefas e atividades que até então a pessoa tinha prazer, ela gostava, vivia fazendo. Podia se dizer que aquela pessoa, por exemplo, gostava de toda terça e quinta descer para ir na piscina e dar belos nagos, passar tempo com os amigos, e de repente essa pessoa ela perde completamente total prazer e felicidade, porque a depressão ela traz essa incapacidade de ter esse prazer, essa felicidade é, em relação às tarefas que aquela pessoa fazia. Então, continuando, traz também distúrbio de sono, ou seja, a pessoa tem momentos de insônia, ideação suicida. E uma observação, quando uma pessoa que tem depressão, ela é internada, é tão delicado esse caso que os profissionais do hospital, eles têm que ficar alerta, tem que ficar sobre, como é que se fala? Supervisão 24 horas, porque qualquer objeto que é pontiagudo pode ser usado para tanto se mutilar quanto para realmente ali acabar se suicidando. Pessoas que têm depressão, há uma enorme probabilidade, enorme, é uma probabilidade acentuada que deles terem um plano para poder se matarem, um plano realmente ele de se suicidar, porque a depressão ela traz essa ideação suicida, ela traz
questões de ansiedade, traz também momentos, quadros de pânico, Você pode uma explicar um pouquinho probabilidade. sobre Pode, ansiedade, assim, Deus, ah, porque as pessoas entendem um pouco sobre esses quadros aí, se você, tipo, não muita coisa, mas se puder falar só um pouquinho, porque aqui a Alice Vital tá falando que a filha dela estava se sentindo presa em um casulo. Pode ser também né, um traçozinho de que pode causar uma depressão, mas aí não quer dizer que é uma depressão, entendeu, Lista? Pode ser, sim, né, uma pré-depressão, mas ela tem que rever aí quanto tempo que ela está sentindo isso, que a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, aí você vai entender mais, vai entender melhor. isso, Pode falar. perfeito. Perfeito, perfeito, Márcio. É quando a pessoa ela vai no consultório para fazer o teste da depressão, mas mesmo que a pessoa não tenha confirmado a depressão, não quer dizer que ela não tem alguns sintomas da depressão, né? Mas perfeito, vamos deixar para depois então. Sim. Uma probabilidade de fazer o abuso de álcool ou de drogas ilícitas para tentar se medicar, para tentar reagir essa, a essa sensação que a depressão traz. Elas podem, tem também uma probabilidade delas acabarem se tornando fumantes e em um nível muito intenso, buscar mesmo a nicotina através do cigarro para poder se sentir bem. Eles acabam também tendo uma negligência à saúde e à autohigiene, acabam perdendo a autoestima, eles podem acabar ficando muito irritados facilmente E e, essa e ansiedade que você fala, que causa muito o transtorno do sono, né? Pessoas que não dormem direito, perdem a noite de sono. Pode falar, isso. Matheus. A depressão ela também traz uma diminuição na nossa imunidade. Então, é uma doença, um transtorno mental que ataca tanto a nossa mente quanto o nosso biológico. E se não cuidado, os sintomas eles vão se intensificando ao ponto de desenvolverem outros transtornos que possuem os mesmos sintomas da depressão. Pode prosseguir, Márcio. Tá, assim, só para complementar aí sobre os sintomas, né, que também causam vazio, né? Esse vazio vem acumulado de muita tristeza, ou seja, as pessoas que sentiram os sintomas de muito vazio, muita tristeza, repetidamente, né, não, vamos supor, 2, 3 vezes já por semana, toda semana, pode ser um causo de um sintoma de uma depressão. Né? Isso não quer dizer que seja, mas pode ser, entendeu? Perfeito. E Isso. eu queria Se falar também um pouco sobre as causas, né, Matheus, da depressão, né, um pouco. Você falou isso. sobre os sintomas, que é insônia, né, você falou sobre os sintomas da ansiedade, você falou vários sintomas aí ligados à depressão, né, e a depressão, ela tem vários fatores e gatilhos que ativam, né, essa patologia na vida da pessoa. Só que eu queria falar sobre 4 fatores hoje, que são os fatores principais, ou seja, são fatores principais de uma causa de uma depressão. Poderia falar em inúmeros fatores, mas esses 4 fatores principais, né, são importantes para mim e para você, para a gente poder estar ligado aí, né? Tipo, atento aí, para poder a gente se reeducar, porque é uma palestra de psicoeducação, ou seja, nós precisamos nos reeducar para que essa depressão não se torne uma depressão maior, que é o estágio que o Matheus falou, que é o estágio dos sintomas de suicídio. Quando a pessoa chega no estado de suicídio, é porque a depressão já está no estado maior. São 3 tipos de depressão, né? A menor, a média e a depressão maior. A depressão maior é onde a pessoa está totalmente congelada, paralisada em tudo. Não tem, sente vontade de fazer nada, ela quer morrer, ela não quer mais viver, ela não sente prazer da vida, né? Foi o que o Matheus falou. Mas esses 4 fatores que eu queria falar, o primeiro fator deles é o fator genético. A genética, querida, ela está em tudo na nossa vida. Né, familiares, são genitores, são famílias. Vamos supor, uma pessoa que tem um pai e uma mãe que tem um fator, problema de depressão, teve problema de depressão no passado. Né, ele pode desencadear uma depressão na vida dele mais do que 2 vezes mais do que uma outra pessoa normal que não tem caso de depressão genética em casa. Então, assim, ou a pessoa que tem não só o pai e a mãe, mas que tem uma avó ou uma avó, os 2 avós, aí o quadro é 3 vezes mais
tem mais possibilidade de desencadear uma depressão na vida dessa pessoa. Né? E os estudos afirmam que de 40% a 70%, né, o caso de depressão pode ser genético, ou seja, né, você precisa verificar a genealogia, né, a sua história, a sua genealogia, para saber se houve pessoas com depressão na sua família. Então, isso, o primeiro fator é o fator genético, né, que eu queria falar, e o segundo fator de risco são os eventos estressores da vida. Né? O que são, assim, os fatores estressores da vida? Os fatores estressores da vida são os fatores, pessoas que teve perdas na infância, ou seja, tudo começa na infância na nossa vida. Talvez você ache que os sintomas que você sente hoje é o que você está sentindo agora. Não. Né? A depressão é uma doença psíquica, uma patologia psíquica que começa lá atrás, através de traumas emocionais, né, perdas. São várias as coisas que aconteceram na vida dela que acumularam, foi um acúmulo de coisas negativas, de traumas, que viraram pensamentos negativos que somatizaram no corpo dessa pessoa. Então, exemplo, a perda da infância, né? Há pessoas que perderam muita coisa na infância, crianças que perdem genitores, familiares, né? E outra coisa, a negligência na infância, né? Crianças que deveriam ser cuidadas, né? Como deveria ser, não são cuidadas, né? A gente vê o ambiente familiar, que é um ambiente disfuncional, que não funciona de uma forma normal ou 50% normal. Essa pessoa pode também, né, ser um caso no futuro de depressão, um caso de depressão dessa patologia. E o abuso físico também, Matheus. O abuso físico e ou sexual pode causar um transtorno de depressão na vida de uma pessoa maior no tempo que ela se desenvolve e cresce na fase adulta. Ou seja, né, os abusos verbais e abusos sexuais causam um transtorno na vida da pessoa. E perdas também, né? Porque, segundo os estudos, a pessoa que ela é abusada ou estuprada, né, ela perde 20% dos seus neurônios. Então, é uma diminuição. Né? Quando ela, tipo, desenvolve e cresce, ela pode causar na vida dela também uma disfunção aí e um problema psiquiátrico na área de depressão, dessa patologia. Então, eu falei sobre o abuso físico, né, sobre o abuso sexual na infância, que causa isso. Porque também o abuso, ele expõe a pessoa, a criança, na fora da hora, né? Porque uma criança, ela não tem o apetite para ter relação sexual. Então, ela é abusada, ela é exposta fora da hora. Então, ela se sente insegura, né? Porque a depressão também traz uma grande insegurança, né? A gente sabe disso, mas ela traz insegurança, ela traz a falta de enfrentar a vida, né? Uma pessoa segura é aquela pessoa que não enfrenta a vida, não enfrenta o mundo, não quer enfrentar os problemas, né? Não tem resiliência para isso, ela fica sem resiliência diante das adversidades. Então, o abuso, ele causa isso, também a perda de neurônios, que é a diminuição, e também os estresses diários que as pessoas passam, né? Tipo, em cidade grande, muito trabalho, briga no trânsito, você está no trânsito direto, já tá ficando estressada todos os dias, são repetitivos, fatores repetitivos na vida da pessoa que pode causar esses episódios, que pode causar na vida da pessoa uma depressão, né? E também tem o sono, que a gente falou, privação do sono, pessoas que não dormem pouco, que não dormem muito, ou seja, poucas horas no dia, ela também pode causar um caso de depressão, porque no outro dia, né, o sistema imunológico abaixa, né, mexe também na psique dessa pessoa. E terceira causa que eu quero falar, que é importantíssimo, Matheus, também na área da depressão, é o fator da atividade de substância tóxica, química, na vida das pessoas. Ou seja, alimentos com características inflamatórias. Né? Às vezes você está com uma depressão, existe dois tipos de depressão, a biológica e a emocional. Às vezes sua depressão ela é emocional, mas talvez ela não é emocional, mas sua depressão pode ser biológica, né, que vem através do sangue. Né? Eu lembro que um professor que deu aula para a gente, acho que você estava também, Matheus, sobre farmacologia, ele falou que o queijo, aquele queijo que é mais gostoso, aquele queijo mais velho, era um queijo que podia causar uma depressão, né, Matheus? Ele falou que esse queijo traria uma diminuição do neurônio, acho que é dopaminérgico, né? Então, diminuir a nossa concentração. Ele falou sobre os alimentos, né? Esses alimentos são muito importantes. Alimentos que têm muito açúcar, carboidrato, pode causar uma causa de depressão e diminuição também dos neurônios. Interessante. E Má alimentação. é, Má alimentação.
Má alimentação, isso aí. Eu diminui um pouco de açúcar, graças a Deus, tenho melhorado bastante há 2 anos e meio, quase fui pré-diabético. Mas aí eu diminuí açúcar, comecei a fazer atividades, eu dei uma melhorada 70%. Legal, né? Isso foi direcionado por Deus através de uma psicóloga. E o sedentarismo também. Sedentarismo é isso que eu ia falar. São pessoas que não conseguem fazer nenhuma atividade física. Não fazem atividade física, né? Se alimenta mal pra caramba, come muito alimento que tem açúcar, come muito alimento que tem, né, açúcar e carboidrato, né? E não consegue fazer atividades físicas, não faz uma caminhada, não faz uma corrida, não faz academia. Então, essas pessoas também podem ter riscos de ter causas, né, dessas doenças, dessa patologia que é a depressão, né? Medicamentos também. Eu queria falar sobre os medicamentos, só que são medicamentos que as pessoas usam, né, que são de outras doenças. Exemplo, o antibiótico, corticoides, hormônios, né, também pode causar um tipo de depressão na vida da pessoa, porque mexe nos neurônios, né, mexe na psique dessa pessoa. E o uso de álcool, o Matheus falou. Pessoas que usam álcool, usam drogas, né, estão sempre ali ativo, também pode causar. Porque eu acho que a maioria das pessoas que usam álcool demais, exacerbado, ou drogas, são pessoas que têm vazio dentro de si. Elas tentam usar isso para preencher algo lá dentro. Só que o vazio continua, né? O álcool não pode preencher o vazio do seu coração, né, Matheus? O Isso. álcool nem a droga preenche isso. Então as pessoas querem preencher através do álcool para ver se aquela angústia passa, porque talvez o álcool traz um momento de prazer no momento, mas no outro dia traz uma diminuição também dos seus neurônios, pode causar problemas de depressão. Então, o álcool também é depressão, o álcool também causa depressão, a droga, porque álcool também é droga, né? Mas eu falo de drogas ilícitas também e outros tipos de droga. E a deficiência também de vitaminas, Matheus. Pessoas que não tomam vitamina B, vitamina A, tipos de vitaminas que as pessoas precisam tomar. Ou a deficiência também de hormônios, né? Pode levar a causas, pessoas depressivas, pode deixar a pessoa depressiva. Se você não toma nenhum tipo de vitamina, é tempo de você começar a tomar umas vitaminas aí, né? Para ingerir no seu sangue, para trabalhar no seu cérebro. E o quarto fator também que eu vejo aqui, Matheus, fiz até anotação, são alterações cerebrais. Essas alterações cerebrais que vêm também através de má alimentação, né? Ou seja, que pode mexer nos neurônios. Os neurônios, eles não conseguem se conectar. Então, quando os neurônios não se conectam um com o outro, eles têm que se conectar. Eles não conectando, então traz uma diminuição, né, desses neurônios. E quando diminui os neurônios, causa um certo tipo de depressão. Os 3 tipos de neurônios que está ligado à depressão, que pode causar depressão, a diminuição, é a serotonina, né, que a gente ia falar, falamos sobre ela. A serotonina está ligada sobre a resposta, né, como respondo o perigo, né, como eu respondo às adversidades. Então, se esse neurônio tiver uma diminuição, eu não vou ter como responder, né, a vida, né, o perigo. Então, eu vou estar mais vulnerável aos ataques psíquicos da minha mente. Então, minha mente vai ser mais atacada ainda. Então, a gente tem que ver que tem a diminuição da serotonina, que causa, né, esse transtorno também na área da psique. Eu não consigo me relacionar bem, eu não consigo enfrentar o mundo e a vida. Né? São os neurônios transmissores serotonina. E também tem a diminuição da noradrenalina. A noradrenalina, ela tem a ver com energia, motivação e sensibilidade à dor física. Ou seja, quando tem uma diminuição desse neurônio, eu fico sem sensibilidade, né? Eu fico com mais sensibilidade à dor da vida, eu fico sem motivação, menos energia, menos a libido. A gente é formado de pulsão, né? De vida e morte. Então, assim, pulsões são energias. Então, se minha pulsão de vida não estiver alimentada, né, alinhada, aumentada, eu vou diminuir ela. E tem um neurônio também que é da dopamina. Dopamina é um neurônio da felicidade. É um neurônio que tem a ver com concentração, motivação e também com prazer. Então, se tem diminuição, então é menos prazer, menos motivação e menos concentração, né? Então, todo esse quadro depressivo, ele vem em formas de vários fatores, né? Com vários gatilhos que podem afetar a nossa psique.
que traz transtorno no nosso corpo físico. Então, são somas de gatilhos, somas de episódios da nossa vida, que desde criança, desde a fase, né, da adolescência, isso veio sobre as nossas vidas, se formulou um acúmulo de pensamentos negativos, que trouxe uma tristeza exacerbada, com vários sintomas que causaram uma depressão na minha vida. Então, a depressão ela é muito séria. Além desses neurônios tiver diminuição, a pessoa fica congelada. É como se a pessoa estivesse, né, como sintomas de morte. Ou seja, a pessoa não tem prazer em levantar, a pessoa não tem energia nem concentração, né? Ela atrapalha a cognição dela agora, os sentidos motores cognitivos dela não funcionam de uma forma normal. Então ela não consegue fazer nada, ela não quer fazer nada, né? Isso já diminuiu, né, os três neurônios, dopaminérgico, serotonina e a noradrenalina. E, e esses casos de alimentação também é muito sério, porque as alimentações afetam também os nossos órgãos, né? E principalmente do cérebro também. Então a gente tem que fazer uma variação, né? Você precisa, se você acha que você tem esses sintomas todos aí, você precisa procurar um médico, né, Matheus? Com certeza. Com Procurar um médico. Primeiro, o médico psiquiatra, ele vai avaliar você e ele vai passar também um remédio para você tomar. Depois que você procurar um psiquiatra, você precisa procurar um profissional da área, né? Uma terapia. Você tem que fazer terapia. Psiquiátrica e psicólogo, gente, não é para doido, não. Entendeu? Psiquiatra e Com psicólogo são certeza. médicos da mente. Tem gente que tem medo de ir. Não é medo, você precisa ir para você ser liberado dessa prisão emocional, que desde a infância você vive os ciclos repetitivos. Então, a pessoa, o Matheus, que tem problemas de depressão, ela tem ciclos repetitivos na vida dela, ciclos de dor, ciclos de angústia, ciclos de tristeza exacerbada, né, ciclos de traumas que ela passou. Então, ela vive no mesmo ciclo, ela não sai daquele ciclo. Então ela acha que a vida para ela acabou, que ela não consegue viver, né? Que ela não tem uma vida amorosa melhor, nunca vai ter, talvez é a vida sentimental, são perdas de sintomas que o Matheus falou, sentimentos, perda de um namoro, perda de um casamento, perda de um filho, é o luto também. Você sabia que um luto hoje, se a pessoa, né, que vive o luto normal de um luto é de 1 ano a quase 2 anos, 1 ano e 8 meses mais ou menos. Que passou disso, a pessoa continua no luto ainda, é um caso de depressão. E a gente precisa verificar esses episódios, são os episódios que você viveu da sua vida, né, que você precisa sair desses ciclos que repetiram na sua vida. Então, todo ciclo repetitivo é como se a pessoa não saísse do lugar. Então, a frustração também pode levar a pessoa à depressão. São um dos sintomas e causas que leva a pessoa à depressão, né, que é a baixa de diminuição que o Matheus falou, né, das nossas energias, né, do libido, né, são as diminuições da serotonina, dopamina e Uhum. da noradrenalina. Então, são várias coisas, né, são abusos na infância, são coisas que a pessoa tem passado. Mas eu creio, assim, que a depressão, ela tem cura, né, Matheus? Com certeza. Com certeza. Você quer falar? Ela tem sua duração, mas tem cura. Sim. Em relação ao luto, como você falou, tem esse tempo em média, mas vale lembrar também que, dependendo da pessoa, o luto ele pode durar de dias a anos. Aí, como você falou, o luto, sim, ele está ligado realmente à depressão. Aí tem lá as suas 5 etapas, que são, a primeira fase é a negação. A princípio, a pessoa vai negar que o parente, o conhecido, ou seja, quem for, morreu. Em segundo lugar, a segunda fase vai vir a barganha, que é o momento em que a pessoa vai preferir que ela tivesse morrido no lugar daquela pessoa. Em Uhum. terceira fase, a raiva, vai ficar completamente irritado, vai ficar com raiva, vai descontar nas outras pessoas, vai ter aquele momento de mecanismo de defesa e de projeção, vai colocar a culpa nos outros. A quarta fase é a depressão. Por que, que a quarta fase é a depressão? Porque, como foi dito na nossa última palestra, assim como a ansiedade e o estresse, a depressão é a forma da nossa mente nos ajudar a lidar com o que já aconteceu. A ansiedade nos ajuda a lidar, a se preparar para o que vai acontecer. O estresse ele nos ajuda a se preparar para o que está acontecendo, se preparar não, a lidar com o que está acontecendo. E a depressão ela vai nos ajudar a lidar com o que já aconteceu. A depressão é aquele momento que você vai passar por essas cinco etapas: negação,
barganha, raiva, depressão. Aí então, enfim, quando você passou por esse momento, quando você finalmente buscou ajuda, foi atrás do psiquiatra para poder ajudar com os remédios em relação à dopamina, como o Márcio falou, a serotonina, noradrenalina, e a terapia para te ajudar a lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos. Aí vem a quinta fase, que é a última, que é a aceitação. Quando você aceita, quando você finalmente se desenvolver a um nível que você consiga lidar com aquela situação. E de um jeito de senso comum, a gente pode dizer que evoluiu de uma certa forma. Você quer falar mais sobre as causas, Márcio? Então, sobre as causas é isso aí, né? O sedentarismo, que eu falei, né? Que são pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade, vou repetir para a pessoa entender melhor, entendeu? E a depressão, né? Que fala sobre os alimentos tóxicos, né? Que as pessoas se alimentam daquilo que são alimentos inflamatórios, no entanto que o médico tem dieta antidepressiva que passa por alimentos anti-inflamatórios, ou seja, você tem que remover todos os alimentos que são inflamatórios na sua vida, né? Porque Perfeito. esses alimentos inflamatórios podem causar a baixa da serotonina, né? Da dopamina e da noradrenalina. E o estresse diário também. Pessoas são estressadas diariamente, né? Pessoas que vivem trabalhando demais, muito estresse, não se dedicam tempo para você mesmo, né? Porque pessoas que estão é, com tristezas exacerbadas, estresses exacerbados, são pessoas que não tiram tempo para ela, não tira tempo para a família, né? Não tem conexão com o outro, né? Dentro de casa, não tem afetividade, pessoas que não têm um afeto de tocar, de abraçar, de sair, né? Viver um pouco a sua vida. Então você precisa ter isso, porque os episódios que causam a depressão, ela começa de pequenas coisas, de uma pequena tristeza que vai aumentando. E a maioria das coisas, né, Matheus? Por exemplo, famílias que, tipo, casamentos que começam já lá embaixo, com pequenas coisinhas, né? Aí esse casamento não tem um afeto, não tem afetividade, não tem a dedicação, o outro não tem o prazer, porque a dopamina já não tem, diminuiu a dopamina, causou uma tristeza ou alimentação, aí não tem um casal, não tem Frustração. um vínculo, a família não está tendo um vínculo um com o outro, então tudo isso vai causando tristeza dentro da pessoa, e essa tristeza vai só exacerbando, vai só aumentando, até que pode desencadear uma depressão. E até uma depressão maior, tá? Porque a depressão maior, a pessoa não quer mais esse casamento. Não vivo mais bem nesse casamento, não quero mais essa família. Então eu quero ir embora de casa, né? Eu quero me matar, né? Porque minha vida estragou. Então todos são tipos de sintomas e causas de uma depressão que já começou desde lá de baixo. A gente tem que entender a nossa mente, porque a pessoa, a doença da depressão, ela é patológica. Ela começou desde a infância, né? Desde a sua genética. Ou seja, o primeiro fator foi a genética que a gente falou. Então, tem genética também, tem que ser tratado. A gente vai desenvolvendo vários episódios de traumas, de frustração, de coisas que a gente passou, que a gente acaba acreditando que a nossa vida não é nada mesmo. A gente acredita que nada vai mudar na nossa vida. A gente acredita que nada vai dar certo. Até hoje não deu certo, então não vai dar certo. Então é melhor tirar a minha vida. Então é melhor eu me jogar debaixo de um carro ou de cima de uma ponte. Não é assim. Mas começou lá de trás. Está entendendo? Então, assim, os sintomas, são vários sintomas, são vários episódios de sintomas juntos, fatores que causam, são vários sintomas e gatilhos desses fatores que causam uma depressão. E a depressão é um caso sério. Então, a pessoa já que sai de um casamento, já quer não casar mais, que para ela casamento não vale mais nada. Né? Então, ela já entrou no estado de depressão. Então, tem pessoas que estão passando nível de depressão em áreas da vida dela, em partes, não em todas, né, Matheus? Mas em partes, ou seja, tem pessoas que estão com depressão na área financeira, tem pessoas que estão com uma depressão na área sentimental, né? Tem que ver a causa, da onde veio essa causa, né? Então, Perfeito. assim, esse é o trabalho do psicólogo, né? Eu, como também psicanalista, né, eu gosto de falar sobre isso, Matheus, por quê? Porque o psicanalista, ele vai tratar ele vai tratar o problema, os sintomas. Não, o problema e não os sintomas. Os sintomas quem trata é o psiquiatra. O psiquiatra você precisa ir, porque ele é médico, ele vai passar o remédio certo para sua vida. Só que quem vai Perfeito, tratar... Márcio. Hã? Porque, perfeito, porque
se só cuidar do sintoma, o sintoma vai voltar depois, porque o problema ainda não foi O remédio vai resolvido. ter que sempre ser dependente do remédio. Se eu trato só o sintoma, então eu vou ficar sempre tomando remédio o resto da minha vida. E outra coisa, os remédios que o médico passa, a farmacologia, ela fala que todas as pessoas que tomam remédios antidepressivos, eles demoram 20 dias a 25 dias para fazer efeito. Ou seja, antes disso, eles fazem efeito contrário. Depois dos 20 dias, 25 dias, que eles começam a fazer um efeito certinho. Então, os remédios, eles fazem efeitos contrários nos 20 primeiros dias. Depois, eles se concentram, né, e eles trabalham direitinho nos nossos neurônios. Então, assim, você precisa não só tratar o sintoma. Sintoma é aquilo que eu sinto, eu estou sentindo a depressão. Então, eu estou sentindo nas emoções. Só que eu preciso tratar o problema, a raiz. Onde está isso? O psicanalista, ele faz um histórico familiar, ele vai trabalhar na sua genética, ele vai fazer uma anamnese da sua genética, ele vai fazer uma anamnese da sua queixa, o que você está sentindo, por que você está sentindo, ele vai trabalhar com você, então ele vai escutar. A escuta de um psicanalista, um psicólogo, é uma escuta, é um acolhimento. Ele está acolhendo o indivíduo, o paciente, para quê? Para que esse indivíduo, esse paciente, venha ser acolhido, entendeu? Ele venha ser escutado, porque a pessoa precisa confiar no psicanalista e confiar no psicólogo, que é a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa hoje entender isso, porque se você entende que eu só preciso tomar remédio, então seu problema vai continuar aí. Seu problema não vai ser resolvido. Agora, se eu entendo que eu preciso ir no psiquiatra, tomar um remédio, mas eu preciso tratar esse problema na minha vida. Aonde começou esse ciclo repetitivo na minha vida? Alguém tem que me ajudar. Quem vai te ajudar? Um psicólogo, né? Um psicanalista, dependendo da sua área, vai entender você, vai estudar, porque ele estudou para isso. É igual o médico. Se o médico te passa um remédio, ele está passando um remédio que ele sabe que vai te levantar um pouco dessa depressão. Ele vai tratar o sintoma ali para você estar mais animado, não se entregar muito. Mas o psicólogo ou o psicanalista, ele vai te ajudar ali a resolver esse problema. Vamos conversar? Aonde está esse problema? Qual é a sua queixa? O que você está sentindo? Né? Como foi a sua Perfeito. infância, né? Como foi a sua adolescência? E ali a gente vai estudar o seu desenvolvimento humano. Como foi o seu desenvolvimento humano? Quais são as fases de estágios que você passou, que você ficou presa nesse lugar, que não foi desenvolvido de uma forma que era para ter desenvolvido, ou que um trauma que foi causado nessa infância, nesse desenvolvimento, né, humano da sua vida, te travou. Só que o psicólogo ele vai estudar você de dentro para fora. Então, assim, ele precisa de tempo. Não é uma terapia que vai resolver, né, Matheus? Não é duas terapias que vai resolver. São algumas terapias que vão resolver, que ele vai fazer uma análise de tudo que você está falando e ele vai tentar te trazer uma resposta do seu problema, do seu sintoma. E do sintoma que você está sentindo. Então, isso é o trabalho do psicanalista. É acolhimento, é ouvir você, é estar ali pronto para poder te ajudar, porque um psicólogo, um psicanalista, até médico, às vezes tem que se colocar no lugar do paciente, do indivíduo, para entender ele. Né? Então, para alguém também entender, Matheus, uma pessoa que passou por depressão, eu vou falar sobre isso porque eu senti de falar, às vezes você tem que entender, se colocar no lugar da pessoa, porque muitas pessoas falam, isso é depressão, não é nada. Né? Às vezes você não passou por um divórcio, mas ele passou, ele sabe o que é a dor de um divórcio, porque o divórcio é um luto, é uma perda, ele perdeu alguém com quem ele viveu. Entendeu? Então, assim, Sim. se você não passou, você não vai entender ele, mas se você também não se colocar no lugar da pessoa, você não vai entender. Então, só quem entende é quem passou. Então, o paciente, o indivíduo, ele está passando por aquele momento, né? É um momento de dor, e é a dor interna, né? Que a dor interna ela é maior do que a dor física. É uma prisão que precisa ser liberada na vida da pessoa. Então, assim, não tem que falar que não é uma depressão, que é doido, né, que tem problema. Não, você tem que entender que a pessoa está vivendo um momento da vida dela que ela precisa de alguém, ela precisa de ajuda. E o seu caso é você está sentindo esses sintomas, né, de tristeza exacerbada, repetitivo, sentimento de culpa, né, que é uma das causas também, sentimento de culpa, se sente acusado, né, carrega isso por muito tempo, você precisa de uma ajuda psiquiátrica, entendeu? Precisa buscar ajuda. Pode falar, Matheus. A pessoa ela se culpa por ter a própria depressão. E é uma das coisas que a gente não pode chegar a falar, né? Ah, a culpa é sua, sai disso. Isso é coisa apenas da sua cabeça. Perfeito, Márcio. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa
estar presente, mas também não acusar. E se você não sabe o que, que é a depressão, o que, que a pessoa está sentindo, quais são os sintomas, quais são os pensamentos que está passando pela cabeça dela, em vez de você dizer algo que você não sabe, apenas sentar, ouvir aquela pessoa já vai ajudar muito aquela pessoa. Ela vai se sentir acolhida, vai se sentir escutada, vai melhorar, mas ela realmente vai precisar ali do atendimento profissional, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. E como o Márcio falou, a doença ela é tanto mental quanto física. Tem pessoas que nascem com uma produção de dopamina, que é a substância que o nosso corpo produz da felicidade e do prazer, que produz muito pouco. A pessoa nasceu com uma baixa produção de dopamina. Então a pessoa ela é depressiva de nascença, de nascimento. Aí ela vai precisar só do remédio, porque ali é do corpo dela. Agora, quando acontece, por exemplo, um luto, lembrando que a depressão faz parte do luto, então ela vai precisar do remédio para ajudar ela a lidar com sintomas, com angústia, com a falta de apetite, ou com a enorme vontade, com o enorme apetite que ela tem, mas o auxílio lá do profissional da psicologia, da psicanálise e das outras áreas. Perfeito. A pessoa também que tem depressão, ela sempre tem um mecanismo de defesa. Ela não quer falar no problema, ela sempre tem um mecanismo de defesa. Porque ela sentiu tanta dor, ela foi tanto frustrada na vida, que ela criou dentro dela um mecanismo de defesa que ninguém pode tocar nessa área da minha vida. Não vou falar porque dói, não vou falar porque machuca. Então, a dor, você precisa enfrentar ela. Você que está sentindo esses problemas, né, emocionais, essas dores emocionais, dores e traumas que foram causados em episódios da sua vida, você precisa buscar um lado profissional. Talvez você não quer abrir com um parente seu, mas você se abre com um profissional que vai te ajudar, com alguém que tem, né, já o conhecimento nessa área. Então, é preciso você se abrir, né? É preciso você abrir mão desse mecanismo de defesa, porque diante de um profissional, eu sou desarmado, porque eu confio naquele profissional. Eu sei que ele vai me ajudar. Então, você tem que ter a noção de que isso não é o fim da sua vida, né? Tem pessoas que passam por problemas, não estou desfazendo do seu problema, mas tem pessoas que passam por problemas que acham que não tem solução. A depressão maior é assim, né, Matheus? Quando a pessoa chega no nível de depressão maior, ela acha que não tem solução, então é melhor acabar com a minha vida. É É melhor mais complicado. acabar com essa dor, porque a pessoa não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Ou seja, é uma dor tão grande dentro dela que ela não quer mais viver aquilo. Então ela quer, para acabar com isso, eu vou lá e vou matar. Mas não é assim, entendeu? Tem solução, tem saída, e né, eu leio vários livros, e um deles que eu leio também é a Bíblia. A Bíblia diz que tem vários saídas, nada é impossível para Deus, né? E eu queria deixar um versículo aqui, Mateus, na Bíblia, que está Hum, em Salmos 9, versículo 9. Ó, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústias. Né? Você também precisa buscar o seu lado espiritual. Claro que a gente precisa buscar o lado técnico, né? Você ter, né, a ciência e o profissional da saúde, o médico. A gente não diz para você não buscar, porque isso aí você deve buscar. Ajuda profissional, técnico, seguir as orientações desse profissional, não só do profissional da saúde, na área da medicina, mas da psicologia também. E você também ter algo espiritual, buscar em Deus, ter fé. Né? A fé nos faz remover montanhas, a fé nos faz viver e vencer problemas grandes. Então, Deus está dizendo, ó, eu sou o Senhor, que também estou. Eu sou o alto refúgio para o oprimido, aquele que está oprimido, aquele que está sentindo dor. E um alto refúgio em tempos de angústia. No momento que você está em angústia, também você precisa buscar o seu lado espiritual. Eu busco Deus porque eu sou cristão, eu amo, né? E tem muitas coisas que Deus me ajudou bastante na minha vida, em fase da minha vida, de dores mesmo. Só Deus que tem me dado ajuda maior, mas eu também busquei ajuda profissional, né? Eu tive a ajuda dos dois lados. E você precisa ter esse nível de ajuda. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você, nada é impossível para Deus, né? E nada é impossível para o homem. Hoje em dia, a gente que está vivo tem esperança, tem que ter esperança, saber que a esperança, né, é para quem está vivo. Se você ainda está vivo, tem jeito para essa dor não pode ficar aí. Só que eu preciso abrir o meu coração, preciso tratar essa dor, né? E a gente buscar uma saída, né? Buscar um profissional na área, buscar também Deus, né? Buscar me encontrar com Deus, preencher esse vazio que precisa ser preenchido, e você buscar ajuda profissional.
Então, o que você está sentindo hoje? Né? Quais são os sintomas que você está sentindo repetitivos na sua vida? Né? Se essa tristeza que você sente, exacerbada, né, tá continuamente na sua vida já durante 1 ano, 2 anos, você já precisa buscar ajuda. Não deixar que essa depressão menor hoje pode se tornar uma depressão média ou a maior, porque quando ela chega no nível de depressão maior, é mais difícil para ser tratada, mas não é impossível de ser tratado. Entendeu? Então, assim, E hoje também temos ajudas medicinais, né? Você pode procurar um psicólogo também fazer um tratamento com ajudas medicinais. Tem psicologia, né, na área medicinais, né? A área de medicina também, né? Tem um doutor que ele é muito bom, né, também, que ele sempre está nas redes sociais, que ele fala sobre isso. São pessoas que estudaram, né? Então, assim, busque ajuda, não espere o pior chegar, né? Entende seu filho, entende sua filha, porque nem tudo você também pode dar para o seu filho. Uma das coisas também que causa depressão, o Matheus, é a dependência emocional, né? Tipo, né, eu tenho tudo que meu pai me dá, desde criança. Então, a criança nunca recebe não do pai. Então, essa criança, quando ela crescer, ela vai querer receber não de uma autoridade, ela não vai querer receber não de ninguém. Então, assim, ela ficar vai pensar frustrada depressivo, e vai acabar gerando causar uma depressão. depressão. Oi, Matheus? Isso mesmo, vai acabar ficando frustrada e depois gerando a depressão. É isso aí, você precisa dizer não para o seu filho, colocar limites. Uma vida sem limite causa depressão, porque sempre vai se frustrar, né? A nossa vida tem que ter limite, né? Até Deus colocou limite lá no jardim, né? Dessa árvore você não pode comer nem dessa, você pode comer. Então o limite já veio desde lá de trás. Então os pais são os modelos, os filhos seguem os modelos dos pais também. Você que são pais, você tem que ter afeto com seus filhos, saber dizer não, né? Muitas vezes, ensinar o seu filho a viver e enfrentar a vida, porque se der tudo na mão dele, ele não vai saber enfrentar a vida quando crescer. Isso pode causar um caos de depressão. São sintomas que a gente já está falando desde lá da infância. Então, são coisas assim ricas para a sua vida. Essa palestra de psicoeducação é rica para a sua vida. Então, assim, você dá tudo que o seu filho quer, nunca diz não para ele, não disciplina ele, você pode ter certeza que quando ele crescer, ou na fase adolescência já, pode causar um nível de depressão na vida dele. Né? Porque eu tinha tudo que Ô, ele me Márcio, deu, agora não tem. Oi. vale, vale citar, né? Que ele diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E ele diz: Vinde a mim todos os fracos e doentes, que eu os aliviarei. Então ele diz: Eu estou de braços abertos, então é só me dar uma chance que eu entre e resolvo o problema. Legal. E para a gente finalizar essa palestra, vamos citar aquilo que nós não podemos dizer para pessoas que estão com depressão? Sim, deixa eu só distar um outro versículo aqui, Com Matheus, certeza. Fica à que está vontade. ligado ao que eu acabei de falar agora. Hum, E esse versículo que eu acabei de. Eu falei sobre Salmo 9:9, agora eu quero falar sobre Provérbios, que eu acho também que ele serve. Eu uso muito nas minhas palestras também. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Vamos lá, Provérbios. Provérbios 22:6. 22:6. Olha só, gente, Provérbios 22:6. Instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar, e de quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo eu vejo valores e princípios familiares, sabe por quê? Porque se você não ensinar o seu filho desde pequeno, ele vai crescer e se desenvolver com um distúrbio mental, né, com um distúrbio psicológico, né, com um comportamento, né, também errado, com problemas no comportamento. Se você ensinar o seu filho desde pequeno a saber dizer não, quando tiver que dizer não, amar o seu filho, corrigir e disciplinar. Então, ele vai ter um bom crescimento, vai saber enfrentar a vida, vai ser mais resiliente para enfrentar a vida. Agora, se você dá tudo para o seu filho é, desde criança, né, ele vai sofrer traumas quando ele receber não. E esses traumas vão ser acumulados, vai virar energias negativas quando ele crescer, vai gerar uma depressão e pode gerar uma depressão maior, porque a pessoa vai crescer insegura, sempre dependente emocional dos outros. Você tem que ensinar os seus filhos no caminho, né? No caminho que deve andar. Então, assim, ensine os seus filhos. Os filhos também não querem seguir muito os conselhos dos pais, eles seguem os modelos. Eles seguem aquilo que você é, aquilo que você está sendo na sua casa, né? Então, a psicanálise, Freud, ele fala muito dos modelos dos pais. E a psicologia também. Alguns teóricos falam sobre os pais, que os pais são modelos, ambientes familiares são modelos para uma criança crescer.
Ambiente escolar também é um modelo para a criança crescer. Então, se você não ensinar pai, se você não ensinar mãe, outras pessoas vão ensinar, talvez de uma forma errada. Então, Vai assim, falar também que dependendo da forma que você. Resumindo, dependendo da forma que você criar ele, é a forma que ele vai agir no futuro. Se o pai ele é muito rígido, ele vai acabar se tornando um adulto muito permissivo. Agora, se o pai for muito permissivo, ele vai acabar se tornando um filho muito rígido com os próprios filhos deles. Então, o objetivo é procurar o equilíbrio entre estar rígido, mas também estar permissivo, porque nem tudo é limite, mas também nem tudo é liberado. isso. E a identidade de um ser humano, ela é feita no meio. O que que é o meio? No meio ambiente, no ambiente que ela vive. No meio, né? De 0 a 5 anos, 6, 7 anos, já define uma identidade de uma criança que ela vai ter no futuro. O que ocorre de 0 a 5 a 7 anos na vida de uma criança pode desencadear problemas sérios, não só sexuais, mas também emocionais lá na frente, na vida de uma criança. Então, a criança precisa ser monitorada, ela precisa ser reeducada e ela precisa seguir os seus conceitos. O que você queria falar mais que a gente vai falar, Matheus? Finalizar com o que não dizer para pessoas depressivas. Primeira coisa, nós jamais, nunca devemos ficar comparando uma pessoa, o problema de uma pessoa, a depressão com outros problemas, como uma pessoa deitada numa maca, seja qual for o problema, essa comparação ela não vai solucionar a depressão do indivíduo que está portando aquela depressão naquele momento. Essa comparação não vai curar, não vai trazer alívio. Por mais que seja muito bem intencionado, é mais provável que vá piorar a situação daquela pessoa, piorando aquele sentimento de culpa que ela tem sobre si mesma, sobre ficar se culpando por ter aquela depressão. Sendo que a depressão, como foi dito anteriormente, é a forma da nossa mente nos ajudar a lidar com coisas que já aconteceram no nosso passado. Segunda coisa que nós não podemos fazer é dizer a uma pessoa que está depressiva, perguntar para ela o que tem de errado com ela. Não tem nada de errado com aquela pessoa. É apenas a mente dela ajudando ela a lidar com questões que aconteceram, como um luto, a perda de uma pessoa, a perda de um ente querido, a separação, o término de um namoro, o fim a saída dos filhos por conta de um casamento. O luto não tem a ver, não é só com morte, a depressão também não está ligada só ao luto. Terceira coisa que nós não podemos dizer a pessoas que estão com depressão. Pedir para a pessoa deprimida é olhar pelo lado positivo. Lembrando, vamos lembrar aqui que a depressão ela traz sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de pânico. Como o Márcio disse lá no início da live, é uma prisão, é uma sensação de estar preso, Prisões é uma sensação de estar emocionais. perfeito. E pedir para a pessoa olhar para o lado positivo é como se pedisse para uma pessoa que está sangrando parar de sangrar por conta própria. Quarta coisa, pedir para que simplesmente siga em frente ou para que saia dessa. Então, imagina uma pessoa que está em luto porque perdeu os pais. Segue em frente. Ele só morreu, mas a sua vida continua. Não, como foi dito, a mente está separando um momento para aquela pessoa lidar, aprender a lidar com aquela situação, para depois ela chegar na fase final da aceitação e seguir finalmente com a sua própria vida. A quinta coisa é dizer que isso é da cabeça dela. De certa forma, é porque está ligado ali com o psicológico e com os neurotransmissores que o nosso cérebro produz, mas isso não é coisa da cabeça da pessoa. Não foi ela que quis estar com depressão. Não é um hábito, uma mania que ela criou naquele momento. Sexta coisa, dizer que a pessoa deprimida ela vai se sentir melhor amanhã. Se ela estiver em uma terapia, nem mesmo se ela estiver em uma terapia ou tomando remédios. Como o Márcio disse, não é uma sessão, não são duas sessões. Dependendo da pessoa, assim como o luto pode levar de dias, semanas, até meses, até anos, décadas, se for necessário, porque é uma questão muito subjetiva. Como o
Márcio falou, nós somos construídos desde lá da nossa infância. Então, dependendo da forma que nos foi ensinado a andar, dependendo da forma que nós fomos formados, nós vamos ter uma duração para aceitar e lidar com essa situação diferente. Alguns vão demorar dias, outros vão demorar semanas e outros vão demorar anos. E para finalizar, culpar a pessoa por estar com depressão. Ah, é culpa sua você estar desse jeito. Mas é culpa sua, Márcia? É culpa da pessoa? Lógico que não, né? Existe ditado, assim, existe ditado que diz que você é o que você come, né? O que você está comendo, né? Alimentação, você tem que cuidar da sua alimentação, tirar açúcar, carboidrato, alimentos que são inflamatórios, diminuir a depressão. Né? Eu já falei que existe dietas antidepressivas que tiram desses alimentos inflamatórios. Né? Outra, você precisa tomar vitaminas também, suplementos para a sua vida, para você sustentar, ter um sangue melhor, para circular melhor para trabalhar melhor nos seus órgãos, né? Principalmente sobre a sua mente, sobre os neurônios dopaminérgicos, que são os principais, serotonina e dopamina, e noradrenalina. Então, você precisa alinhar com isso aí. Outra, gente, que eu peço para vocês. Em primeiro lugar, Deus, né? Você precisa, para sair da depressão, em primeiro lugar é Deus. Você precisa ter sua fé em Deus, ligada em Deus. Ajuda médica, buscar um psiquiatra, se for o caso. Em terceiro lugar, um psicólogo, né, que vai trabalhar com você, seja na área comportamental, na área psicanalítica, na área de neuropsicologia. Então, você precisa buscar ajuda, né? Para que você seja ajudado. Tem que querer sair dessa situação. Mas para a gente também não ficar muito no pé de quem está com depressão, a gente precisa respeitar o tempo da pessoa, né? Você precisa respeitar a dor dela, se colocar no lugar dela, respeitar o tempo, saber que o tempo vai determinar para ela, mas você precisa buscar com a ajuda psicológica, com a ajuda de um psiquiatra, com a ajuda de um psicólogo, e com a ajuda de Deus, ela vai conseguir sair mais rápido daquele lugar. Então você precisa buscar estratégias. Quem te dá estratégias, né? Tem as estratégias espirituais que você pode buscar, tem as estratégias que você pode buscar na área da psicologia e na área que o psicólogo vai passar para você e na área da medicina que o psiquiatra vai passar para você. Então, assim, é buscar ajuda, não deixar acumular. Né? Eu vejo que aqui em São Paulo tem muito índice de morte de adolescentes. Você tem ideia, tem um prédio ali que, nesse prédio, só 3 adolescentes pularam de um prédio, do mesmo prédio, 3 adolescentes, né, pularam daquele prédio. Adolescentes que se corta, compulsão, né, corta os pulsos. Você tem ideia de estar trabalhando com pessoas em escolas. As escolas também têm muitos adolescentes com problemas de vazios, tristezas, problemas emocionais, problemas de sexualidade. Tem várias coisas que tem que ser trabalhado. Tudo com problemas familiares. Por que a gente diz isso hoje? Essa psicoeducação é para você educar os seus filhos. Né? Não deixar o filho de qualquer jeito. Né? Você educar ele desde criança, porque tudo começa na fase da criança, adolescente, depois chega a fase adulta. Então, essa é a minha direção e conselho para a sua vida. Busque ajuda o mais rápido possível. Se está com problema na área da sexualidade, busque ajuda também. Problema conjugal, tem terapia para casal também. Tem muitos casamentos, gente, que estão sendo tem muito caso de divórcio por pequenas coisas que começaram desde lá de trás. Então, busque ajuda, porque se você não tratar o que precisa ser tratado na sua vida, você pode ir para outro relacionamento e o mesmo caso que aconteceu, sintomas no outro casamento, vai se repetir no mesmo casamento. Então, você precisa tratar você tem que ser tratado, você tem que ser curado, você precisa buscar a Deus. Tá bom? Queria deixar um abraço aqui para a Franciele, minha amiga de Colatina, pastor Edmagno, um abraço para você também, meu querido, que bom te ver aqui. Né, breve estaremos aí, estou em São Paulo. A Lista também falou que a melhor coisa é Deus, é isso mesmo, Lista, que Deus falou com ela aqui, glória a Deus por isso. Né, o Moisés também, um abraço, Julião, Tassiane, pastora, Deus abençoe. E que vocês possam compartilhar aqui essa live, essa palestra. Eu vou estar sempre fazendo algumas coisas agora aqui no meu Instagram, tá? Na área da profissional também, na área espiritual, profissional. Vou estar sempre postando algumas coisas, você pode me seguir aí, compartilhar, tá bom? Se precisar de nós, terapia, tem o Matheus aí, psicólogo, tem eu também. A gente faz também terapia chamada de vídeo, ou também presencial. Presencial agora só em São Paulo, né? Então, eu vou tirar um tempo agora em julho, agosto, para atender em Colatina, no estado do Espírito Santo, durante 15 dias e 15 dias em São Paulo.
né? Se você precisar de ajuda, atendemos adolescente, né? Crianças, adolescentes, jovens, Casal. adultos e casais também, tá bom? Sei que precisa, só nos contratar aqui, tá bom, Matheus? Queria agradecer sua vida, né? Perfeito. Que Eu que agradeço, Márcio. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui com você. Uma grande você parceria aí também. pela frente. Sim, com certeza. Né, Matheus cuida muito dos jovens, né, Matheus? E Isso, ele vai jovem casar aprendiz. agora, né? Que Deus abençoe sua vida, esse novo ciclo na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço para você, Amém. Matheus. Um Né? Então abraço, vamos Márcio. aí Feliz se Páscoa. preparando para a live. Feliz Páscoa para você que está em casa também. Abraço, Rodrigo, meu filhão, Moisés, meu filhão. Né? Tem várias pessoas aí. Compartilha aí, tá bom? Um abraço, pastor Edmagno, Társila. Deus abençoe vocês. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Curte, compartilha esse vídeo. Abraço, Mateusão. Ótimo. Ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau.